Rádio Sem Fronteiras News. Saudações ao ouvinte sintonizado à Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba. E seja bem-vindo ao jornal radiofónico ARSF News desta terça-feira, 5 de abril do ano 2022, última semana do Quaresma e a primeira semana do jejum para os irmãos muçulmanos. Já de seguida, os destaques para o presente jornal. O bispo da Diocese de Pemba considera que a experiência de convívio entre muçulmanos e cristãos de cultivar a paz é um dado adquirido. Os defensores de direitos humanos são os que mais sofrem ameaças pelas entidades que podia lhes defender, afirma Adriano Novunga. Estas e outras notas noticiosas o ouvinte irá conferir no presente jornal desta terça-feira, que é editado e apresentado por Raimundo Daniel, e Luciano Bernardo está na mesa de montagem e sonorização. A dupla que lhe deseja uma boa escuta. Abrimos a janela das reportagens com as notícias religiosas, que dá conta que a homilia desta terça-feira reflete a intensificação do jejum e oração para melhor celebrar a Páscoa, que será daqui a uma semana. Vitória Santos. Padre Armindo Baltazar pronuncia-se nessa manhã durante a homilia da Santa Missa celebrada na Capela da Rádio Sem Fronteiras, onde disse que em momentos de dificuldades ou sofrimento de carência, alguns crentes acabam por se revoltar contra Deus, colocando culpas nele pelo erro cometido por cada um, esquecendo dos dons e as coisas maravilhosas que ele dá. O sacerdote ainda acrescenta, baseando-se em Sagrada Escritura, dando o exemplo do povo hebreu que, enquanto caminhava ao deserto rumo à terra prometida, acusava a Deus e a Moisés pelo fato de não terem alimentos. Não pode haver uma libertação sem dor, e nada pode se conseguir sem luta e sofrimento. Infelizmente, o povo hebreu, na hora da escassez do alimento e da água, queria voltar à escravidão no Egito, em troca de um pão que não lhe pertencia, porque queria uma libertação sem atravessar o deserto. Quantas vezes nós também caímos nesse pecado e aceitamos a viver uma situação de dependência e alienação em troca do pão e por medo de atravessarmos o deserto da vida. Por isso, Deus se entristeceu com essa atitude e mandou serpentes, mas depois que o povo reconheceu que estava em pecado, pediu perdão. Padre Armindo Baltazar e a reflexão da intensificação do jejum e a oração para melhor celebrar a Páscoa, que irá se celebrar no dia 17 de abril. Ainda na janela das reportagens religiosas, o bispo da Diocese de Pemba considera que a experiência de convívio entre muçulmanos e cristãos de cultivar a paz é um dado adquirido. Carvalho Bacial. Afirmativo. Dom Antônio Juliás fez este pronunciamento no recente encontro de secretários das comissões que teve lugar em Pemba, o qual falou da assinatura do dia 3 de janeiro do ano em curso entre os cristãos e muçulmanos acerca dos acontecimentos das regiões centro e norte de Cabo Delgado. O pastor da Igreja Católica em Cabo Delgado disse que a religião muçulmana é contra a guerra. No dia 3 de janeiro, assinamos nós, da Igreja Católica, outras igrejas, com todos os nossos irmãos muçulmanos do Conselho Islâmico, Comunidade Islâmica, Fraternidade Islâmica, do Congresso Islâmico e também da Juventude Islâmica. Teólogos islâmicos estavam todos presentes, todos eles disseram isto que está a acontecer no norte da nossa província, e que eles dizem que são muçulmanos, na verdade não são muçulmanos, porque a religião muçulmana não ensina isso que estão a fazer. Nós estamos contentes porque assinamos essa declaração, e com essa declaração já podemos trabalhar todos juntos. A experiência de convívio aqui em Cabo Delgado mostra séculos de convivência entre muçulmanos e cristãos. Isso é claro. Isso é um dado adquirido. Nós temos muçulmanos que cultivam a paz. Isso sim temos. Agora, estes que estão a fazer isso são extremistas. Bispo da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliás, falando da convivência saudável entre cristãos muçulmanos em Cabo Delgado, norte de Moçambique.
Carvalho Baciel, da nossa redação, e a nota que dá conta que o bispo da Diocese de Pemba considera que a experiência de convívio entre os cristãos e muçulmanos de cultivar a paz é um dado adquirido. A artista de Cabo Delgado une-se para divulgar mensagens de encorajamento às famílias assoladas pela insurgência e fenômenos tropicais. Nota que iremos desenvolver ao longo do jornal de hoje. Para já, os defensores de direitos humanos são os que mais sofrem ameaças pelas identidades que podiam lhes defender. Quem assim afirma é o Adriano Novunga. O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento falava na semana finda em Pemba, momentos após a abertura da cerimônia sobre a situação e necessidade dos defensores de direitos humanos em Moçambique. Adriano Novunga disse aos microfones da Rádio Sem Fronteira ser crítica à situação dos defensores dos direitos humanos e ainda diz que os que deviam defender os defensores dos direitos humanos são os que o ameaçam. A situação é crítica no sentido de que os defensores de direitos humanos sofrem as mais variadas sevícias por parte das autoridades que deviam proteger os direitos humanos. Falamos da polícia, falamos das forças militares que continuamente ameaçam defensores, ameaçam jornalistas, ameaçam ativistas da sociedade civil e todos aqueles que no seu dia a dia querem promover mais transparência, querem promover mais participação, querem proteger acesso à informação, querem proteger o direito às comunidades ao desenvolvimento. E o relatório que temos hoje é nacional, mas com destaque particular à situação de Cabo Delgado, pelo contexto específico que se vive aqui. E a ação é mesmo no sentido de denunciar as situações, levar o mundo a conhecer as situações em que os defensores trabalham e também denunciar e exigir responsabilização junto das autoridades daqueles agentes que continuam e também continuar a luta para que aqueles colegas que neste momento estão desaparecidos possam ser encontrados, possam as autoridades dizer onde estão essas pessoas. Segundo Novunga, um dos grandes desafios daquela rede é a defesa dos defensores dos direitos humanos para que continuem a fazerem o seu trabalho de forma livre. Os desafios são estes mesmo, é de proteger os defensores para que continuem lá onde são mais necessários. Os defensores devem ser protegidos, alguns deles têm que fugir, por exemplo, temos que lhes ajudar a ir a outras partes seguras, incluindo levá-los para fora do país, como forma de lhes proteger, mas essa não é a situação. A situação deve ser proteger os defensores onde são mais necessários. E onde são mais necessários é lá nas comunidades. E o desafio é como assegurar que os defensores possam sentir-se seguros, sentir-se com confiança para continuar a proteger a democracia, para continuar a proteger os direitos humanos e para continuar a lutar para que as comunidades possam realizar os seus direitos. Este é o desafio maior neste momento. E no contexto específico de Cabo Delgado, isso é muito mais desafiante por causa do conflito. O direito ao desenvolvimento das comunidades, por quando se ameaçam defensores, se ameaçam ativistas, está-se a intimidar também as comunidades, está-se a negar a democracia, as liberdades e os direitos humanos às comunidades. Palavras do diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, professor Adriano Novunga, e a situação dos defensores dos direitos humanos que são ameaçados com as identidades que podiam lhes defender. No ar, o ouvinte está a ouvir a edição única do Bloco Informativo da Rádio Sem Fronteiras, RSF News, edição desta terça-feira. Agora sim, artistas de Cabo Delgado unem-se para divulgar mensagem de encorajamento às famílias assoladas pela insurgência e fenômenos tropicais. Domingos Pinto. Esses dados foram deixados no último sábado pela diretora provincial de Cultura e Turismo, Yolanda Almeida, numa entrevista concedida à Rádio Sem Fronteiras no evento denominado Perspectiva Mais, promovido pela Associação Azul, que decorreu na Casa Provincial da Cultura nesta província, onde disse que os músicos demonstram ser resilientes nas suas atividades, mesmo com situações de terrorismo, ciclones e Covid-19 que está a assolar a província e ao nível mundial. Mas mesmo assim, essa classe artística tem vontade de promover a coesão social, a industrialização e a cultura musical no nosso país e além fronteiras.
É uma classe que sim está a se ressentir devido à situação da nossa província. Já sofremos ciclone Kenneth em 2019. Temos a situação que nós nos deparamos no momento também desde 2017, que é a questão do conflito armado, e temos a crise econômica também que afeta sobremaneira toda a província, todo o país e ao nível mundial. A classe dos artistas, como disse, promove também a coesão social, promove a industrialização da própria cultura, do evento musical dedicado aos jovens. Esta é uma forma de demonstrar esta expressão cultural que é a música, e os artistas têm se demonstrado bastante resilientes, bastante fortes. Yolanda acrescentou que este tipo de iniciativa pretende ser que haja a participação dos jovens nas atividades culturais de promover a cultura, identidade, empreendedorismo, tradições e principalmente na transmissão de mensagens positivas, e tendo em conta que a maior parte da população moçambicana é composta por jovens. Estão alinhados com a primeira prioridade do programa quinquenal do governo, que é a promoção da coesão social. E nós temos um indicador bastante importante, que é o número de população jovem que participa nas atividades culturais. Então, pretende-se com esta iniciativa, este tipo de iniciativas, não apenas nos festivais, mas nas feiras e noutras exposições de arte e artesanato, que haja a maior parte da população jovem que essencialmente participa em atividades culturais. Então estamos a ver um evento de jovens, para jovens, e principalmente é transmitir mensagens positivas ao nosso nível, mas além fronteiras. Por seu turno, a artista AZ disse que os concorrentes estão a trazer conteúdos que têm a ver com a paz da nossa província, o que é o apelo a toda a população para que se unam pela paz em Cabo Delgado. O objetivo é essa perspectiva, né? A ideia de nós trazermos muita paz é mais olhando naquilo que nós estamos a passar como Cabo Delgado. Sabemos que estamos em situações de guerras e tal. Então, a ideia é mesmo trazer conteúdos que nos dão força, conteúdos esses que irão trazer melhoria no nosso dia a dia. É um concurso que todos os conteúdos, todos os artistas estão a trazer mensagens que têm a ver com paz. Então significa que é um apelo, é aquilo que nós queremos neste momento, sendo que a nossa província passa por essa dificuldade toda. Por isso que foi escolhido o concurso para trazer mensagens que têm a ver com a paz e relevam a paz. Ecos do evento Perspectiva Mais, onde concorreram um total de 10 artistas da província de Cabo Delgado. No ar, o ouvinte está a ouvir a edição única do Bloco Informativo da Rádio Sem Fronteira, edição desta terça-feira, 5 de abril do ano 2022. Colocamos o ponto final para a edição do Jornal Radiofónico da Rádio Sem Fronteiras desta terça-feira, 5 de abril do ano 2022. Já de seguida, as notas marcadas como destaque. O bispo da Diocese de Pemba considera que a experiência de convívio entre muçulmanos e cristãos de cultivar a paz é um dado adquirido. Os defensores dos direitos humanos são os que mais sofrem ameaças pelas entidades que podiam lhes defender. Quem assim afirma é o Adriano Novunga. Estimado 20, com esta nota, colocamos o ponto final para a presente edição do Jornal Radiofónico, a RSF News, desta terça-feira, renovando assim continuação de uma boa companhia restante programação desta estação emissora. Até a próxima e um bom jejum aos irmãos muçulmanos. Rádio Sem Fronteiras News.